Convidado esta noite no NAU, o candidato presidencial André Ventura, líder do Partido Chega. No domingo passado ganhou a passagem à segunda volta das eleições depois de ter obtido 23,5% dos votos. Muito boa noite, André Ventura. Boa noite. Seja bem-vindo. E depois de muitas campanhas e de muitas eleições que foram marcadas por si e pelo Chega, esta é a primeira vez que alguém o deixa literalmente a falar sozinho. Queria mais debates, só haverá um. Com pena. Faz perguntas ao outro candidato, ele não lhe responde, tem andado, isso é visível, muito irritado com isso. Como é que pretende reagir a partir de agora a uma situação que para si é nitidamente nova? Boa noite, obrigado pelo convite e por estar aqui mais uma vez. É preciso deixar aqui este esclarecimento. Não é a mim que António José Seguro não está a responder. Quer dizer, nós não tínhamos uma segunda volta há 40 anos e qualquer coisa. Não é um momento nem meu nem do António José Seguro, é do país, como ele costuma dizer. Ele tem andado em campanha, os jornalistas têm andado com ele, colocam-lhe perguntas sobre os assuntos mais diversos do país e ele responde. Se eu fosse o candidato que recusava debater, o país não parava de falar de outra coisa. Se eu recusasse debates com o meu adversário, era de manhã à noite. O André Ventura não quer a democracia, o André Ventura não quer o escrutínio, não quer o debate, está com medo de alguma coisa, etc. Como é o António José... Já houve quase 30 debates. Deixa-me só dizer isto. Como é o António José Seguro, parece que há uma espécie de proteção. Recusou um debate que tinha sido acordado, nem foi por nós, foi um debate que tinha sido planeado pelas direções das televisões, recusou o segundo debate em que isso ia acontecer. Ora, se temos 3 semanas, era perfeitamente razoável que houvesse 2 debates. Depois houve um debate proposto pelas rádios, pela Direção de Informação das Rádios. Eu aceitei fazer parte desse debate e debater com o António José Seguro por uma questão de respeito democrático, e o António José Seguro também não aceitou. Portanto, o António José Seguro quer passar por estas eleições tipo num desfile de misses, que é, eu ganho eleições sem dizer o que penso, sem dizer nada e sem me confrontar com o meu adversário, com o meu opositor. Mas isso não é verdade. Mas não é assim que acontece, o António José Seguro tem andado em campanha, já houve mais de 30 debates, haverá um na Eu debati uma vez com o António José... Terá a oportunidade, certamente, para lhe colocar questões nessa altura. Eu debati uma vez com o António José Seguro. Em 6 meses que levamos de pré-campanha, debati uma vez com o António José Seguro. Não fomos nós que escolhemos ser nós a passar à segunda volta. Foi o povo português que decidiu. Estes 2 projetos são os mais votados. Aquele que encabeça a candidatura do António José Seguro e do André Ventura. Estes projetos em confronto, ainda por cima, com ideias muito diferentes na economia, na saúde, na justiça, na imigração. O mínimo democrático que se podia fazer era pôr em debate estas candidaturas. Mesmo ontem... E o debate de terça-feira não chega, no seu entender? Nós vamos ter um debate... Não sei em que modos é que será feito o debate. Não tenho uma hora ou mais, ainda. Não é suficiente. Mas depois de 30 debates de uma campanha considerada até pelos próprios candidatos como cansativa. Nós não podemos andar a dizer sempre, por todo o lado, que a ameaça à democracia está deste lado, mas depois quem não aceita debater é quem está do outro lado. Quer dizer, qual é a essência da democracia? É o debate. É o escrutínio, é o diálogo, é o confronto de ideias. De que é que António José Seguro tem medo? Eu sei de que é que ele tem medo. Não é de mim enquanto pessoa, nem de mim enquanto adversário. É que ao debater, e obviamente eu faria também para expor isso, ao debater fica claro uma coisa que eu acho que o país todo está a começar a perceber só agora. Porque na verdade, vamos ser francos, pouca gente acreditava que o António José Seguro chegasse a esta fase. Só que agora está-se a começar a perceber uma coisa. É que o António José Seguro não tem ideias sobre nada. Nós não sabemos o que ele pensa sobre nada. Eu vou-te contar uma coisa que fica tipo... Olha, de bastidores. Segredo de bastidores. Sempre que nós preparamos um debate com um adversário meu, procuramos fazer o historial desse adversário, não é? O que é que ele pensa sobre saúde, sobre educação, sobre economia. Ora, deixa-me só dizer isto. Sobre António José Seguro, nós não sabemos o que é que ele pensa sobre nada. Nada. Eu se quiser saber o que é que o António José Seguro pensa sobre saúde, não consigo. Nem tu, nem ninguém. Porquê? Porque ele não pensa nada. Não é verdade. Ele, por exemplo, para a saúde, defende um pacto para a saúde. Pedro, eu também defendo pactos para ti mais alguma coisa, mas como tu sabes, a saúde não se resolve com pactos. Resolve-se com medidas concretas. Sabemos que na legislação laboral ele não aceitaria receber na sua secretária em Belém e enjeitaria então é um bom exemplo. O pacote laboral. Então é um bom exemplo. Deste 2 bons exemplos. Saúde. Eu comprometi-me com coisas... É um candidato com ideias. Temos ouvido as ideias do António José Seguro e as propostas. Pedro, nem eu sei, nem o país sabe quais são. Mas ter ideias para... Deixa-me só dizer isto. Ter ideias para a saúde é dizer que defendemos um pacto para a saúde? Bom, então olha, eu digo já aqui, respondo já a todas as perguntas. Eu defendo um pacto para tudo. Então pronto, olha, agora siga. Não por amor de Deus. Não é só isso, Pedro, nós temos que saber o que é que andamos aqui a fazer. Nós temos que saber o que é que andamos aqui a defender. Eu olho para o que o António José Seguro me deu, porque ele deu-me a mim. Eu tirei umas notas relativamente às propostas do António José Seguro, porque eu sei que essa questão iria surgir. Até porque eu já sei que não debato com ele, debato com vocês, que é quase a mesma coisa. Vocês fazem um bocado esse papel também. Mas deixa-me dizer isto. Porque é que um candidato
Ninguém sabe o que é que pensa na saúde em matéria de parcerias público-privadas. Em matéria dos estrangeiros têm que pagar ou não têm que pagar os custos de saúde em Portugal. Em matéria de se devemos ou não permitir que os nossos imigrantes lá fora portugueses tenham acesso a médico de família. Em matéria de como é que vai organizar o Sistema Nacional de Saúde. Eu tenho ideias e propostas sobre isso. Do António José Seguro não se sabe nada. Tu deste outra. Bom, mas na terça-feira o André terá, enfim, a oportunidade também para confrontar mas, o Pedro, António é difícil José debater com alguém que nós não sabemos o que é que pensa sobre nada. Mas não como é é que está a preparar o debate tendo em conta isto que diz ser uma limitação e a estratégia de António José mas não é Seguro uma limitação, de não lhe responder diretamente? É uma falta Nitidamente é uma estratégia de campanha. Mas eu percebo essa dimensão, mas sabes que eu acho que não é. Eu acho que é mesmo uma fragilidade do Dr. António José Seguro. É que não pensa nada sobre nada, não tem ideias estruturadas sobre o país, não sabe nem sequer comprometer sobre nada. Um debate de rádios, que há sempre em todas as eleições. Em todas as eleições. Está com medo de quê? Já houve um Está anterior. com medo de quê? Bom, mas agora somos só dois, por isso é que há uma segunda volta. Senão não valia a pena haver uma segunda volta. Senão ficava tudo decidido à André primeira. já teve num debate frente a frente com os dois Mas vamos lá ver. Eu acho que toda a gente sabe o que eu estou a dizer. Não respondeu. Se fosse eu, como é que está a preparar Pedro, o debate? Qual é a sua É estratégia? que vocês também na imprensa têm também o dever aqui fundamental de apontar e tocar o dedo na ferida e não fazer só isto quando é um dos outros candidatos. O que é que pensaria a imprensa portuguesa se fosse o André Ventura a recusar debates? E a recusar a participação em debates e em confrontos. Antidemocrático, gosta do Salazar, quer voltar o fascismo e tal, como é o António José Seguro. Há esta estratégia. Mas eu vou dizer mais, eu acho que não é estratégia. Eu acho que é mesmo falta de ideias e uma incapacidade brutal de se comprometer com tudo aquilo que seja o futuro do país. Na terça não vai conseguir passar por isso, mas... Pode ser uma estratégia, ele não foge às perguntas, António José Seguro não foge às perguntas. Também isso não é verdade, dos porque ontem jornalistas. via, quando ele se foi foi se encontrar com especialistas de Teremos relações certamente internacionais... tempo para ler as análises e as opiniões durante toda a semana, mas a minha opinião é uma estratégia e que está a surtir efeitos porque o André Ventura mostra-se muito irritado com mas não é com isso. Esta tática. Não é tática. Assim. Sabes com o que é que eu me mostro irritado? Com os que degradam a nossa democracia desta forma. Isto é degradar a democracia. Quer dizer, imagina que o António José Seguro não se estava a debater com ninguém. Nem comigo, nem com ninguém, não vinha a entrevista nenhuma. Isto não é o Eu tenho uma notícia para dar ao António José Seguro. António, isto não é Miss Portugal. Isto não é o desfile de Miss Portugal. Vais ter que te comprometer, vais ter que dizer o que é que pensas. Não vais passar por esta eleição sem dizer absolutamente nada. Não é justo para os portugueses, quando forem votar no dia 8, estarem a pôr o voto em alguém, porque senão, Pedro, a verdade é esta, senão, o António José Seguro não está a ter votos por ele próprio. Ele está a ter o voto das pessoas que não me querem a mim. E é isso que ele quer fazer. Ele quer fazer desta campanha uma campanha Ventura contra o anti-Ventura. Que é, eu não preciso dizer nada, eu até vou sair. Ele até podia sair de cedo, francamente. Bom, porque isto seria uma campanha entre mim e contra mim. Mas é que as eleições presidenciais... presidenciais são mesmo sobre o futuro do país. E nós temos que nos comprometer em assuntos fundamentais. Eu comprometo, por exemplo, o António José Seguro já esteve aqui depois da primeira volta das eleições? Não esteve. Já esteve em algum estúdio de televisão? Não esteve. Já deu alguma entrevista? Não. Alguém sabe o que ele pensa? Não. Anda todos os dias a fazer mini-visitas, coisas de 10 minutos ou 15. Antes da primeira volta, eu próprio tive a oportunidade de entrevistar por 2 vezes. Eu disse na segunda volta. Sim, mas é que, entretanto, ele passou à segunda volta. Eu não sei se ele já sabe disso. Ele passou à segunda volta. E há uma eleição para fazer e há uma democracia para defender. Deixe-me recuar aqui à noite eleitoral, quando fez o discurso do segundo lugar, comparou esta eleição à de 1986, em que também houve uma segunda volta. Porquê é que faz essa analogia com a eleição de Soares Freitas? Primeiro porque é a única que tivemos. Estes momentos são históricos porque nós só tivemos segunda volta em 2 momentos da nossa democracia. Em 1986 e agora em 2026. Portanto, é histórico desse ponto de vista. Portanto, há uma comparação que é desse nível. Mas há outra. É que... E bom, aqui já é a minha componente política também, de candidato, não consigo olhar para isto de forma totalmente independente, não é? Sou candidato, quero vencer, não estou a dizer isto só de forma isenta. Em 1986, o cenário que estava fragmentado era à esquerda, entre Mário Soares, Salgado Zenha, Maria Lourdes Pintacilgo, e do outro lado havia Freitas do Amaral, que era praticamente o candidato único do centro-direita e da direita portuguesa. Aqui houve o contrário. É verdade que havia candidatos na extrema-esquerda, mas pouco significativos. Não estou a dizer isto pessoalmente, estou a dizer do ponto de vista dos números. Não tinham expressão política e não tiveram 0, um dos candidatos ficou atrás do Manuel João Vieira, o candidato do LIVRE, o que, enfim, mostra como havia pouca expressão nesse lado do cenário político. E o espaço fragmentado agora era à direita. E aí sim, à direita, houve muita fragmentação. É assim, eu venci esse espaço, mas não podemos dizer que foi uma vitória hecatombe, em que se limpou os outros adversários todos, não. João Coutinho de Figueiredo tem um resultado, enfim, não o que ele estava à espera e não o que alguma imprensa o levou ao colo, francamente. Não foi o vosso caso, mas vimos isso e assistimos a isso, como já tínhamos assistido em todas as eleições, mas teve um bom resultado. Marcos Mendes decepcionou em relação ao espaço da AD, mas acaba
10% ou 11%, não me recordo agora do espaço, o Gouveia e Mel, que também tem um valor que muito virado à direita também, o que significa que a direita se fragmentou. Por isso é que eu disse logo na noite eleitoral que havia essa semelhança e que pode acontecer o mesmo que aconteceu em 1986. Em 1986 o candidato que ficou em segundo, como eu fiquei agora, foi quem ganhou na segunda volta por ter conseguido agregar a esquerda. Neste caso, o meu trabalho não é agregar a esquerda, evidentemente, é agregar essa direita fragmentada. Se vou conseguir ou não, vamos ver no dia 8. 3, 4 anos em 1986. Não se lembra obviamente o que aconteceu, deu a história lembro, depois. Mas conheci-o. Eu tinha quase 14 e lembro-me bem. Temos alguma diferença, mas o professor Freitas do Amaral, o professor Freitas do Amaral foi o meu professor. Que é que as pessoas da esquerda chamavam injustamente a Freitas do Amaral nessas eleições? Não me recordo. Chamavam fascista. Fascista, sim. Fascismo isso temos em comum. Isso é o que a esquerda me continua a chamar. Exatamente, sabe que é o que muitas pessoas lhe colocam, este carimbo nestas eleições, até por via do discurso que foi tendo ao longo destes anos, que é um autoritário, consigo vem o fascismo. Pergunto se esse discurso radical não o acantonou num sítio de onde agora não consegue sair. Há duas dimensões da pergunta. Uma que é do ponto de vista da ciência política, outra que é do ponto de vista da candidatura e da digamos assim, do que está a acontecer agora. Do ponto de vista da ciência política, não vou ser eu a dizê-lo, toda a gente já o disse, alguns já o disseram aqui, pessoas que têm uma experiência política válida e um conhecimento da ciência política que é incontornável. Eu não vou passar o resto da campanha a explicar porque é que não sou de extrema-direita, fascista, etc, etc, etc. Acho que isso está claríssimo. Se eu fosse de extrema-direita e fascista, eu não me apresentava a eleições. Um fascista não se apresenta a eleições. O fascista quer derrubar os governos legítimos através da força. Eu comecei com um deputado, passei para 12, 12 para 50, de 50 para 60, sujeitando-me sempre às regras, ao escrutínio, ao debate. Nunca fugi a debate nenhum, fui a todos, enfrentei os meus adversários, alguns com o triplo dos meios que eu tinha, venci-os. Convenci os portugueses, é o percurso da democracia, é o contrário do autoritarismo. Sim, mas sempre ia sendo lutar contra o sistema, contra a forma como as coisas foram implementadas ao longo destes 50 anos, contra a democracia, como nós a conhecemos. Porque a nossa democracia, em 50 anos, errou muito também. E basta ver uma pessoa que ganha pensões de 330 euros para saber que erramos. Basta ver o José Sócrates em liberdade para saber que erramos. Acho que não se precisa de ser antidemocrático para dizer que se quer uma justiça célere e a funcionar e que seja capaz de ter os seus limites e o seu bom senso. Acho que não se é um antidemocrata por se dizer que a Constituição não deve dizer que caminhamos para o socialismo. Quer dizer, caminhamos para onde nós quisermos. Se quisermos ir para o socialismo, vamos. Se quisermos ir para o conservadorismo, vamos. Se quisermos ir para o liberalismo, vamos. Se quisermos ir para outro sítio qualquer, vamos. Quer dizer, hoje criou-se a ideia que quem quer fazer qualquer mudança num sistema que tem 50 anos é um autoritário, um fascista e é um tipo que temos que acabar com ele e temos que o prender. Eu não vejo assim. Eu gosto de debater com os meus adversários, eu gosto de ir ao confronto com eles, gosto de debater ideias. Portanto, a falta de democracia está do outro lado. Por outro lado, quer dizer... Acha que estão a ser injustos consigo? Eu não acho também, no fundo, como foram na altura com Freitas do Amaral. Tiveste aqui Pedro Santana Lopes, mas outros, a dizer o que é óbvio, não é? Que eu sou um candidato que quer fazer valer a democracia, gosto mais ou menos, atenção, pode-se não gostar do meu estilo, pode-se não gostar da minha forma de fazer política, não é? No caso, estive aqui na segunda-feira ao Pedro Santana Lopes, e eu que estive aqui com ele, e não o atacando, também o criticou, exatamente pelas coisas que o André Ventura vai dizendo, ou foi dizendo ao longo destes últimos anos. Mas essa é a essência da democracia. É nós podermos criticar uns aos outros e vocês também darem-nos espaço para podermos criticar, ouvir e rebater. Não fui eu que estive do lado da Rússia na guerra da Ucrânia e não acho que o PCP devesse ser extinto ou que o Bloco de Esquerda devesse ser extinto. Acho que tem as suas posições da situação e devem lá estar. Não, mas eu estou a dar a grande diferença agora é que a grande diferença para as eleições de 1986, sim. Só dizer isto. Não foi o Chega que no início da nossa democracia esteve do lado da violência armada. Esteve do lado de assassinatos e de terrorismo. Esses partidos hoje estão cá. Funcionam, têm líderes, alguns deles pertenceram a esses movimentos terroristas, alguns deles andaram lá. Então e esses são o quê? Democratas? São os filhos de Abril? O Chega tem elementos do grupo 1143 nas suas fileiras, mas já falaremos sobre essa questão. Mas espera aí, com certeza, sabes que eu sou completamente contra a violência, estou completamente à vontade sobre isso. Onde houver violência temos que acabar com ela. Agora, não me venham comprar as FP25. Que mataram bebés, que andaram a criar atentados terroristas no país todo. Muitos destes senhores hoje estão sentados nas sedes do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda. Pois, mas existiu. Expropriaram pessoas, mataram. Esses é que são os inimigos da democracia. Agora, vir dizer que o Chega, por dizer que o sistema tem que mudar, é inimigo da democracia,
é de rir, mas eles estão a fazer isso com Não é só isso, intenções algo recuperar a imagem maquiavélicas, não é? de Salazar, dizer que são necessários 3 Salazares, é ainda no final da primeira volta na campanha o Deus, Pátria e Família e agora o trabalho, mas eu queria ainda falar... Pedro, eu sei que tu não estás aqui para responder e o teu trabalho é de ser jornalista. Tu vês aqui um perigoso miliciano, fascista, de botas e de cabedal a andar pelo... Quer dizer... Muitos dirão que... Com certeza, mas eu acho que temos que ser razoáveis. Eu vou dizer isto a sorrir, mas muitos dirão que o André Ventura é um lobo em pele de cordeiro. Com certeza, talvez digam, mas acreditas que 23,8% do povo português é fascista? Acreditas que 23,8% do povo português quer voltar, é racista? Quer dizer, nós temos André é que começar... Ventura, os ditadores foram eleitos, muitos deles em democracia. A maior parte não foram, mas deixa-me só dizer... Eu queria andar com a vista para a frente. Porque é também uma certa desqualificação do povo português dizer que há um candidato que quer destruir a democracia, que é racista e fascista, e depois 24% das pessoas votam nele. Não, o povo português não tem 24% de racistas, nem de fascistas, nem de extremistas. Tem a 24% de pessoas que estão fartas de corrupção. Tem a 24% de pessoas que estão fartas de conluio entre o PS e o PSD. Mas querer mudar o conluio entre PS e PSD, é óbvio que eu não lhe estou a chamar um ditador. Não quer dizer que sejamos antidemocratas, mas não é? Recordo que houve muitas ditaduras que foram eleitas em democracia. Relativamente às eleições à esquerda quase sempre. À esquerda quase sempre. Todas, hoje muitos dos ditadores que temos são de esquerda e foram eleitos. A diferença agora para as eleições de 1986 é que muitos dos eleitores que são do PSD, CDS, liberais, não vão votar em si, no candidato da direita. Isso não sabemos. Acha que estão a ser injustos consigo? Eu não faço juízo de intenção da política. Eu estou na política há tempo suficiente para saber que tenho que lidar com o povo português de forma adulta. E isso é respeitar quando me dão vitórias, respeitar quando não me dão as vitórias que eu pretendia e perceber sempre a mensagem que me dão. Eu entrei nesta candidatura presidencial muito atrás, nas sondagens, muito atrás, de candidatos que tinham aparentemente o caminho feito e que iam ganhar. Apresentei-me ao povo português com as dúvidas que tinha, com a situação política que derivou das eleições legislativas e disse, estou aqui. Agora também preciso da vossa confiança e do vosso apoio. Eles saíram de casa e votaram. Saíram de casa e confiaram esse voto. Dizia-se, o Chega nas autárquicas, passou para X, agora o André Ventura vai pagar um preço por isso. Cá está. O Chega aumentou a percentagem de votos e esta candidatura em relação ao Chega em maio. Isto significa que o povo português quis levar-me à segunda volta e quis colocar-me nesta posição em que estou. Eu não vim aqui por mim. Eu estou aqui porque o povo português me colocou aqui. Vai o PSD, a Iniciativa Liberal, não os dirigentes, as pessoas que votaram neles, vão votar em mim ou votar num candidato socialista. Eu acredito que vão votar em mim. Mesmo aqueles que podem olhar para os dois e dizer assim, há coisas no André Ventura... Há coisas no André Ventura que eu não adoro. Há estilo no André Ventura que eu não adoro. Mas as pessoas agora estão a escolher um chefe de Estado, não é? Nestas últimas sondagens, em que já se pergunta aos eleitores em quem é que votaram e em quem vão votar agora, essa proveniência de votos, essa transferência de votos dos anteriores candidatos derrotados na primeira volta, mostra que, nesta altura, é muito maior essa transferência para António José Seguro, até mesmo candidatos como João Coutinho de Figueiredo ou até Marcos Mendes do que para si. E isto não tem um significado. Estou a falar de eleitores comuns, não estou a falar dos notáveis partidos. Sim, esses já sabíamos, não é? É todos contra mim, mas vai ser sempre assim. Não conseguem sair da bolha em que nasceram, em que se movem e não conseguem sair dessa bolha de interesses em questão. Não conseguem. Mas eu não estou a falar para esses nem desses, porque esses também já poucas pessoas lhes ligam, francamente. Estou a falar para o povo que vota e que decide e que é esse que escolhe. Nós começámos agora a batalha da segunda volta. Ela vai começar agora, ainda nem começou oficialmente a batalha da segunda volta. Nós estamos a sair de uma primeira. Até agora o que temos à primeira é esta. Eu venci o espaço todo do centro-direita e da direita. Esse é o primeiro dado que temos. E este não é de sondagens. Então, sem ser... Só dizer isto. Este é de urnas. Isto aconteceu. Está lá. Eu venci o espaço da direita e do centro-direita. O outro candidato é socialista. Venceu o espaço da esquerda e é um candidato socialista. Agora, qual é o meu trabalho? Qual é a minha missão para os próximos tempos? Como eu disse na noite eleitoral, são duas. Manter a firmeza da única alternativa ao sistema, convencer o país que vale a pena arriscar, que é uma mudança, se eu vencer é uma mudança no sistema, isso não há dúvida nenhuma, mas que vale a pena arriscar e convencer todo o eleitorado não socialista, porque os socialistas provavelmente eu já não vou convencer. Acreditam que aquele é o melhor modelo para chegar a Belém e é o melhor modelo para estar em Belém e eu respeito isso. Agora, os não socialistas, os que acreditam num Estado mais pequeno,
o contrário do que José Seguro entende. Os que querem uma justiça mais forte e mais rápida, o contrário do que António José Seguro defende. Os que querem uma imigração controlada, o contrário de António José Seguro defende. Um Presidente da República não é uma Assembleia da República que vai escolher depois um Pedro, governo. terá muita importância, como se viu na lei de estrangeiros. Já vamos falar dos poderes presidenciais. A esses que querem esse país com menos impostos, com menos imigração, com mais segurança e mais justiça, eu pergunto como é que podem, em consciência, votar num socialista que defende tudo o contrário do que estamos aqui a dizer. Para a noite eleitoral, sem ser a vitória, o que é que seria um resultado menos mau para si? Não, eu acho resultado nestas eu eleições? acho que não estarei a ser exagerado se disser isto. Para mim e para o Dr. António José Seguro já houve uma grande vitória. Nós vencemos os nossos espaços políticos. Não havia uma segunda volta há 40 anos. E acho que isso ou seja, eu disse isto na noite eleitoral e é mesmo o que eu sinto. Isto é a maior honra da minha vida. O povo português sair de casa, votar e colocar-me na posição de A2, numa luta a dois, mas já iremos a essa questão, o cargo mais alto da nação. No dia em que fiz a primeira entrevista, logo depois de se ter apresentado, dizia uma coisa completamente diferente. Chegou a dizer que era um candidato contrariado, que não era bem este o papel que queria assumir. Disse isso, Pedro, não disse isso com toda a franqueza, desculpa lá, deve estar enganado, tens que puxar a máquina um bocadinho atrás. Mas às vezes vocês jornalistas também se enganam. Quando apresentou a sua candidatura. Mas eu lembro-me delas, vocês não. Eu lembro-me delas. Até chegou a dizer, eu não queria estar aqui nesta posição. Não vamos confundir as pessoas, nem vamos... Bom, mas deixa-me lá terminar. Eu disse que era a maior honra da minha vida. Eu disse que era a maior honra da minha vida ter tido a oportunidade de disputar um espaço à direita, vencer esse espaço à direita, vencer um partido do governo, que tem a maioria na Assembleia da República, vencer uma candidatura forte dos liberais, que estava também em curso, vencer um candidato independente fortíssimo nas sondagens e isso foi para mim já uma vitória. E evidentemente para o António José Seguro foi uma vitória vencer o espaço à esquerda. Esta é a maior honra da minha vida porque provavelmente nós não vamos ter uma segunda volta no nosso espaço de tempo político, porque não tínhamos há 40 anos. Ter a honra de a poder disputar é já uma honra em si. Eu acho que quer eu, quer o António José Seguro, diremos isso. Bom. Agora, se luto para vencer, sim, o que eu disse foi outra coisa, Pedro, se me permite só fazer essa correção. Eu disse que tinha dúvidas no início se devia ser candidato presidencial. E disse que se era bom para o país que um líder da oposição fosse candidato presidencial. Tinha dúvidas se não tinha visto outra opção para representar o seu espaço. Mas é mau ter dúvidas. É mau ter dúvidas. A democracia é feita de dúvida. A minha dúvida foi validada pelos eleitores. Eu disse, eu tenho dúvidas. Eu apresento-me a vocês humildemente a dizer isto. Eu ganhei o título de líder da oposição por mérito, trabalhei para isso, o Chega trabalhou para isso. Agora temos este cenário de deixarmos este espaço vazio ou irmos à luta. Decidimos que eu ia à luta, eu apresentei-me perante o país. Porque o André disse que não tinha alternativa a si próprio. Não, porque o partido entendeu que era a melhor alternativa. Pedro, mas deixa-me dizer isto. Os números validaram isso ou não? Quer dizer, senão não tinham votado. Mas agora estamos na segunda volta e sem ser... Mas validaram ou não validaram isso? Validaram, que a minha opção foi a correta. Mas agora estamos na segunda volta e sem ser a vitória. O que é que seria para si um resultado aceitável na noite de 8 de fevereiro? Numa segunda volta tem que se vencer as eleições. Só estamos a disputar a dois. São dois blocos que estão a disputar-se, não é? Portanto, agora eu vou lutar. Mas pode sair destas eleições com uma derrota estrondosa ou ter, enfim, uma derrota assim. Tudo pode acontecer. Há um mês atrás havia dois candidatos que estavam com 40% nas sondagens, ou 30%, e perderam. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Nós temos que respeitar o voto das pessoas e temos que respeitar a escolha que farão. Mas não quero quantificar eu quero vencer, o que poderia ser para si um bom resultado, mesmo que não ganhasse. Eu quero vencer as eleições. Estas não são eleições disputadas a 10 ou 11, como foram as da primeira volta. Vai haver um bloco. E eu tenho perfeita noção de que há muita gente que não está a votar no António José Seguro, está a votar no anti-André Ventura. Porque por qualquer motivo não quero o André Ventura. Ou por motivos que eu sei quais são, não quero o André Ventura. Não quero falar de cenários eleitorais que não sejam o da vitória. Acho que não faz sentido isso numa segunda volta. Isso faz sentido numa primeira volta, não faz sentido numa segunda volta. Há resultados que podem ter uma leitura até para o próprio André Ventura, se conseguir uma grande votação. Mas isso cá estaremos pronto. Mesmo não ganhando. Pedro, eu acho que não devemos desrespeitar os eleitores a dizer assim, olha, mas se me derem de 40% é uma vitória para o meu espaço político. Eu acho que numa segunda volta esse tempo já passou. Agora estamos em disputa duas pessoas, dois cidadãos portugueses que querem ser presidentes da República e a quem o povo português já validou. A última sondagem dá 70% a António José Seguro, 70%, 30% a André Ventura. A sondagem aqui no NAU dava a António José Seguro um pouco acima dos 60%, 24,5% para si. Enfim, a minha questão mais era se estes fossem os resultados da noite eleitoral. Já percebi que não quero falar disso, mas não quero... 30% seria uma derrota aceitável. Não é não quero falar disso. Não, eu volto a dizer, eu acabei de vencer o espaço todo da direita e do centro-direita. As sondagens, enfim, umas confirmaram-se, outras não, e nós tivemos digamos assim, uma reconfiguração. Nós, como eu disse, uma reconfiguração do sistema
após a primeira volta. Nós não tínhamos uma segunda volta há 40 anos. Nós não podemos avaliar a segunda volta à mesma luz da primeira volta. Nós agora só temos 2 candidatos e 2 espaços políticos. Muita gente votou no PSD, na Iniciativa Liberal. É verdade, como o Pedro disse. Alguns preferiram transferir o voto para o António José Seguro, nomeadamente os seus dirigentes, mas há todo um povo base, eleitores base, que, como eu digo, não querem mais socialismo, não querem mais impostos, não querem um país fraco na segurança, não querem um país fraco na imigração, querem um país que lute contra a corrupção. E eu acho que eu estou convencido disso, posso estar enganado e cá estaremos depois para analisar. Estou convencido que essa base de eleitores, que não quer voltar ao tempo do socialismo, vai-me dar a oportunidade de ser eu o presidente. Agora, se me perguntares, acho que não é isso que interessa estarmos aqui a discutir cenários, se me perguntares, neste momento, quem é que parte de trás para a segunda volta? Sou eu, isso é evidente. Isso é o que dizem as sondagens e é aquilo não, que... é evidente, mas eu queria perceber se o cenário da noite eleitoral fosse de derrota, como é que o André reagiria? Nós agora vamos só fazer um pequeníssimo intervalo de 2 minutos e voltamos logo a seguir. Depois de se vencer continuamos esta conversa todo o partido do governo e todo o espaço do centro-direita. Portanto, uma derrota pode ser para si uma vitória. Não, eu já tive uma vitória, agora partiremos para a outra vitória. Mas uma vitória já aconteceu. Eu sei que muitos não gostaram, mas é o que é. Quer dizer, nós derrotámos o candidato apoiado pelo partido do governo. Pelo governo que tem maioria na Assembleia da República. André Ventura, portanto, atenção, vamos só fazer um curtíssimo intervalo. Voltamos. Noite de domingo no NAU, regressamos com a segunda parte da entrevista ao candidato presidencial André Ventura. André, eu vou tentar mais uma vez, não quero falar de cenários derrotistas da noite de 8 de fevereiro, mas em termos de quantidade de votos ou de percentagem, isso pode ser importante. Por exemplo, se tiver pelo menos 40% dos eleitores votantes, isso dá-lhe aquilo que já tinha dito na outra noite eleitoral, o título de novo líder da direita em Portugal. Eu não quero fazer cenários nem derrotistas nem triunfalistas, porque a vida política ensinou-me que eu devo levar com humildade até ao dia eleitoral o respeito do voto das pessoas. Portanto, é nesse sentido, não fazer nem triunfalismo, nem achar que vou ganhar de certeza, nem achar que vou perder de certeza. Segundo, essa liderança da direita já foi alcançada. Porque o outro candidato que está em disputa não é de direita. O outro candidato que está em disputa é socialista. De todas as escolhas que os portugueses tinham para escolher... Essa liderança não vai depender mais. Essa pertence à liderança não vai depender mais desta eleição. Então, mas como assim? Se os eleitores tinham 5 ou 4 candidatos de direita e me escolheram a mim como maioritário, essa escolha já está feita. Os eleitores agora era como escolherem o seu guerreiro do seu espaço político para ir à luta final. Foi isso que fizeram. Os de centro-direita e direita escolheram-me a mim. No fim das contas feitas, que e o os André, de esquerda escolheram o António José Seguro. O André não irá muito além do 1.300.000, 1.400.000 votos. Já agora queria perceber, Pedro, qual é o teto eleitoral para si. Como isso não podemos dizer. Acho que é um desrespeito para com os eleitores e acho que é um desrespeito fazer previsões. Acho que não cabe ao jornalismo fazer isso, francamente. Nem me cabe a mim estou só a colocar cenários para que os cenário também pode ser, mas o cenário pode ser o de eu vencer. E de vencer com 50,5% das eleições. Ou vencer com 52%, porque é que não colocamos esse cenário? Só há 2 pessoas em disputa, não há mais nenhuma. Acho que não devemos fazer previsões que desrespeitem os eleitores e não acho que devemos tomar os eleitores como disse um socialista esta semana, não devemos tratar os eleitores como atrasados mentais. Porque foi isto que disse um socialista esta semana num órgão de comunicação social. Este desprezo pelo voto alternativo, este desprezo pelos eleitores que não gostam do sistema, este desprezo pelos que não se sentem identificados pelas elites, costuma dar mau resultado. Mas eu queria perceber, eu acho que nós não devemos... exatamente o que é que representa para si ser o novo líder da direita. Eu acho que nós não devemos desrespeitar isso. Agora, noto com alguma estranheza que na primeira volta perguntavam-me se eu não vencesse o espaço da direita, se eu assumiria a derrota de não ser o líder da direita. Ganhei a liderança da direita e agora perguntam-me se eu ainda vou ser mais líder da direita. Quer dizer, vamos ser francos, eu e o Chega a nível legislativo já lidera a direita. Se não, nesta escolha tinham votado num candidato que era do PSD e do CDS, que era o Luís Marques Mendes. Ou se quisessem um candidato liberal, tinham provavelmente o candidato mas o André teve menos votos do que o Chega teve nos legislativos. Pegassem nos 100 mil votos todos e metessem nos outros candidatos, não me passavam à mesma. Portanto, não venham com essa história. Eu sei que custa a muitos ouvir isto. José Seguro teve muitos mais votos que o PS teve nas legislativas. De qualquer forma, eu queria perguntar o que é que para si representa, na prática, ser o novo líder da direita do país. Passo 2. Eu ganhei o espaço do centro-direita. Isso pode custar dizer-vos, mas tenho que dizer. Porque é verdade, eu ganhei o espaço do centro-direita e da direita. E ganhei um candidato liberal que até vale muito mais do que o seu partido e um outro candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS que andou a preparar-se nas televisões durante 20 anos. É preciso dizer as coisas como elas são e não maquilhar as coisas.
Portanto, nós já somos a candidatura do centro-direita e do espaço não socialista. Outra coisa é agora qual será a dimensão da correlação de forças entre esse candidato socialista e esta candidatura. Vamos ver, vamos ver. Eu vou lutar para vencer. É isso que eu dou de garantia. Porque acho que não devemos voltar atrás no tempo e não devemos voltar ao pior tempo do socialismo. O André intitula-se como novo líder da direita em Portugal. O que é que isso significa na prática? Significa que nós temos projetos políticos diferentes à direita também, que não há uma direita, há várias direitas. E hoje isso ficou claro. E essas direitas foram também a disputa. O que o André quer ser é congregar então essas várias direitas e liderá-las. Essas várias direitas que querem menos impostos, é um traço comum sobre as empresas, sobre as pessoas, querem mais valores de família e defender mais a família contra os ataques que as famílias têm sido alvo, querem um país mais seguro e não a insegurança que o Partido Socialista deixou e que a esquerda defende, querem um país, enfim, embora os liberais aí variem um pouco, querem um país com menos imigração, ou melhor, com imigração controlada. Esses vários modelos de direita já foram a disputa e eu venci. Nessa escolha dos campeonatos à direita, essa escolha já foi feita, por isso é que há uma primeira volta. A primeira volta é para escolher dentre todos quais é que pode ir à disputa na segunda. Não é? Se quer representar então todas essas fações de direita à sua volta. E então, passando agora a essa fase, nós temos agora o difícil trabalho de congregar um espaço que está muito fragmentado, porque há questões de fundo que nos dividem, isso é uma evidência, não são só questões de forma, nem questões de formato. Entre o PSD e o Chega, há diferenças que são substanciais. Há coisas que não são de forma e que não se resolvem de um dia para o outro. Há coisas de fundo. Há coisas de fundo. Talvez por isso... O PSD tem o seu líder, a Iniciativa Liberal também. Com certeza. Qual é a sua estratégia? O seu líder que optou por não... Em próximas eleições... fazer aqui uma espécie de coligação de forças de direita e ser o André Ventura o líder dessa. A minha estratégia é vencer as eleições presidenciais do próximo domingo, do domingo dia 8. Essa é a minha estratégia. E acho que é isso que deve estar em disputa nestas eleições. No período pós-eleições de domingo, do pós-dia 8, o cenário político terá ou não mais impacto consoante a análise que os partidos façam destas eleições. Nós sabemos que há partidos que ganham sempre, mesmo que tenham 2% e 1% dos votos. Nós sabemos até que houve, no caso de um jornal português, conseguiu pôr a Catarina Martins como uma das vencedoras da noite eleitoral, quando teve o pior resultado de sempre do Bloco de Esquerda. E foi a primeira mulher que teve um resultado tão mau na história toda da democracia. Mas isso são análises e análises. Eu não estou aqui para fazer análise, eu estou aqui para dizer isto. Havia uma disputa à direita, eu venci essa disputa à direita. Agora, o que é que sairá daqui? Eu acho que tem que sair, isto agora falando a médio prazo, e não tem a ver comigo, tem a ver com a reconfiguração do espaço em si. Eu acho que desta primeira volta das presidenciais sai uma mensagem de reconfiguração do espaço do centro-direita. Isso parece-me evidente. O que é esta reconfiguração? É que as pessoas não querem que o espaço do centro-direita sejam umas marionetas do Partido Socialista e do socialismo. As pessoas não querem que o PSD seja um PS2, como está a ser e como costuma ser. As pessoas não querem que o sistema de interesses se proteja entre si. Querem mesmo alternativa. Querem uma clarificação à direita. Uma grande coligação de direita liderada por si e pelo Chega. Significa que provavelmente, mesmo que eu vença... novas lideranças nesses partidos. Significa que provavelmente... Bem, isso cada um terá que agora fazer a análise. Quer dizer, eu se fosse primeiro-ministro e líder do PSD, tentaria perceber porque é que o candidato que eu apoiei e que pela primeira vez em décadas um primeiro-ministro decidiu participar diretamente na campanha presidencial, como é que esse candidato acaba com 10% dos votos? Eu fazia essa análise, eu faria essa análise, mas isto sou eu. Acho que é evidente a mensagem que passa aqui para o país, que as pessoas querem um espaço do centro-direita com valores fortes, não é? Querem com valores fortes. Na prática, o que quer não é uma missão impossível, porque viu ainda o manifesto que saiu este fim de semana, de 250 pessoas que se assumem como não socialistas e que vieram dar o apoio delas a António José Seguro. Com toda a franqueza, nós há bocadinho, só para que as pessoas vejam, no Facebook abrimos só um pequeno manifesto e numa hora já ia com milhares de pessoas. Então 250 pessoas não significa nada. 250 pessoas significa os membros que andam a mamar do sistema há não sei quantos anos e que não o querem largar. É isso que significa. Desculpem, usar assim a expressão não significa nada. Eu tenho visto figuras patéticas nestas eleições e acho que sinceramente as pessoas quando pararem um bocadinho para pensar nessas cartas assinadas a dizer que apoiam António José Seguro, alguns vão se arrepender disto daqui a uns anos. E eu cá estarei para ver, como se costuma dizer. Mas ver pessoas do CDS falar do respeito pela Constituição, quando votaram contra a Constituição de 76, a original, votaram contra a Constituição original, e agora vão a correr a dizer assim, não, eu apesar de tudo prefiro o António José Seguro. Sabes o que é isto? Isto não é convicção ideológica, isto não é convicção, isto não é o medo de que eu tenha uma pós menos institucional, isto sabes o que é isto? Isto é estarem todos à volta do mesmo tacho do sistema e não o querem largar por nada e têm medo que eu meta isso em causa. É isto que está a acontecer nestas eleições. Tu achas normal pessoas do CDS estarem a apoiar um socialista para a presidência da República? O que pensaria o Freitas do Amaral disto? O que pensaria o Freitas do Amaral disto? O que pensaria Adelino Amar da Costa? Se hoje viesse cá e visse que há pupilos seus, discípulos seus a dizer entre alguém de direita, que sou eu,
e entre um socialista, eu prefiro um socialista. Ficariam Mas muito, como é que muito as pessoas dos decepcionados. outros partidos de direita o podem apoiar se o André Ventura passa a vida a criticá-los, a dizer que o PSD é igual ao PS, por exemplo? Olha, vê-se bem a diferença de atitude de um para o outro. É que também me passam a vida a criticar a mim. Aliás, esta campanha é mais sobre o anti-Ventura do que sobre projetos alternativos. Mas eu disse na primeira volta, e não foi agora, eu disse na primeira volta isto. Se passar à segunda volta à direita um candidato que não eu, podia ser João Coutinho de Figueiredo, podia ser Marcos Mendes, podia ser Gouveia Mel, eu disse, tudo farei para evitar que um candidato socialista vença. Agora pergunto, Pedro, porquê é que não tenho essa reciprocidade da parte dos outros? É por uma razão simples. Então eu pergunto-lhe já porque é que acha que o Primeiro-Ministro se mostrou neutral nesta segunda volta das eleições. Mas é uma neutralidade colaborante, não é uma neutralidade, é uma neutralidade tática, colaborante. Na verdade, o que ele queria dizer era, por favor, não elejam o André Ventura porque ele vai ser exigente comigo. E eu quero um presidente que seja uma jarra de enfeitar. Que não faça nada, que não me faça perguntas sobre saúde, sobre corrupção, sobre gestão pública, sobre crescimento, sobre salários, sobre pensões. Eu quero uma jarra de enfeitar. O governo está todo contente. contente. O Primeiro-Ministro não tem sido óbvio nesta neutralidade? Não, que basta perceber um bocadinho disto para perceber que está a mandar os seus fazerem declarações que ainda por cima são muito evidentes, basta estarmos um bocadinho atentos, que o Pedro Duarte na Câmara do Porto nunca na vida, ouçam, nunca na vida, viria dizer que apoia António José Seguro se não tivesse articulado isto com o Primeiro-Ministro. Isto é por uma razão simples. E a imprensa que conhece bem os bastidores do PSD já tem noticiado isto e está muito dentro disto. O governo está em pânico que eu vença as eleições presidenciais. Porque sabe que terá uma exigência que nunca teve com nenhum dos outros. E eu já disse publicamente que enquanto continuarmos a ter casos de pessoas a morrer por falta de assistência médica, de pessoas que estão à espera há anos de uma primeira consulta, eu não vou ser manso. Eu vou falar, eu vou exigir, eu vou escrutinar. Não terão em mim uma força. Não terão em mim, Pedro, não terão em mim uma força. Não terão em mim uma força de bloqueio. Mas terão em mim um presidente exigente e não uma jarra de enfeitar, que toda a gente sabe que o António José Seguro vai ser. Uma jarra de enfeitar. Antes de colocarmos ainda nos cenários dos resultados da noite eleitoral, como é que fica a relação do Chega com o Governo, se hoje para amanhã, ainda antes do dia 8 de fevereiro, o Primeiro-Ministro vier dizer que apoia António José Seguro? Não, eu separo muito bem as coisas e acho que é isso que as pessoas querem de mim. Eu nunca confundi, eu tenho a relação que tenho com o Primeiro-Ministro, que não foi fácil e não é fácil. Toda a gente sabe isso. E eu consegui sempre... Mas ficaria mais difícil? E eu consegui sempre... Depois de um apoio declarado de Montenegro. E acho que ele também, francamente, para ser honesto, e ele também, mantermos uma separação de águas entre o que é a relação pessoal e a exigência que o país nos tem em cada momento de chegarmos a entendimentos. E eu nunca falhei isso. E acho que ninguém pode dizer que falhámos. Não foi com o PS que o Governo fez as reformas na imigração. Não foi com o PS que o Governo fez a reforma da Lei da Nacionalidade. Não foi com o PS que o Governo fez a descida do IRC. Não foi com o PS que o Governo fez o IRS jovem. Foram ideias do Chega, algumas, outras ideias do Governo, mas apoiadas com o Chega. E, portanto, esse apoio continuaria a existir, mesmo que Luís Montenegro apoiasse António José Seguro agora nestas eleições? Eu separo muito bem as coisas. Eu não sou, Pedro, eu não sou uma pessoa... nem mesquinha, nem de pequenas... Eu gosto da política a sério. Eu gosto da política como Sá Carneiro gostava, que é a política do debate, a política que às vezes é confrontacional, mas acima de tudo é meter o país primeiro. Mesmo que eu não vença estas eleições, mesmo que o Primeiro-Ministro venha a apoiar o outro candidato que está na corrida, isso nada me demoverá de quando o país exigir e precisar que eu e o Chega estejamos lá para acordos fundamentais. Isso não está em causa. Eu sou uma pessoa de Estado. E, sobretudo, é uma pessoa que ama o país. Se o André Ventura vencer as eleições, vai ter de deixar a liderança do Chega. Já pensou em quem poderá ser o novo líder? Não, o Chega tem 80 mil militantes, se não me engano. É hoje um dos maiores partidos portugueses. Penso que o segundo, até em número de militantes, ou o primeiro, não tenho agora os dados aqui completos. Tem 60 deputados, é o segundo partido. Mas deve ter preferências com mais para deputados. liderar o partido. Tenho, mas não os vou revelar. Acho que era uma falta de respeito para com o futuro e para com os deputados, para com os dirigentes. O partido tem hoje dirigentes, alguns deles vêm aqui a esta casa, outros vão a outras casas, conhecidos do público. Tem as pessoas que escrevem na imprensa escrita, outros que aparecem frequentemente em análise política, outros que têm um papel predominante de liderança, quer parlamentar, quer autárquica. Ou seja, o Chega tem hoje um conjunto de pessoas conhecidas do público que poderão, se quiserem, e eu não sei se querem, quando isso acontecer, mas esse momento vai chegar, quer eu seja Presidente da República ou não. Ninguém fica na vida política para sempre, como ninguém fica no jornalismo para sempre, não é? Desafiá-lo numa qualquer convenção do Chega. Bom, mas isso, vai entregar o cartão de militante? Não vou entregar o cartão de militante, acho que não o devo fazer. Eu sou do Chega, separarei muito bem a relação com o Governo e com os governos, quer seja um governo do Chega, quer seja com o governo do PSD, quer seja do PS. Até digo mais,
Serei até mais... Presumo que em futuras eleições, se for Presidente da República, mantenha um dever de neutralidade. Mas isso é uma evidência, pela inerência da função do cargo. Eu sou Presidente da República, tenho que respeitar qualquer governo, seja ele qual for. Digo-te mais. Aventura, nem sempre tudo é uma evidência. Até serei mais exigente com governos do Chega, se o Chega chegar ao governo, do que com governos dos outros partidos. Portanto, conseguirá em Belém manter-se completamente à parte do partido? Bom, não da política, porque do partido o partido seguirá o seu caminho e fará as suas escolhas. Como disse, o partido tem as dezenas de dirigentes capazes de o fazer. Não cairá na tentação de desfiar o partido a partir de Belém? Não, porque isso não faz sentido nenhum. Hoje os poderes na nossa República são claros. O papel do Presidente é conduzir o país, na minha opinião. Conduzir o país. Quem quer conduzir o país não pode estar... é aquilo que é claro e aquilo que é legal ou não. Outra coisa é aquilo que se pode fazer nos bastidores. Mas eu não sou uma pessoa de bastidores. Eu sou uma pessoa de clareza, de águas claras. O António José Seguro, sim, é uma pessoa de bastidores. Aliás, por isso foi corrido nos bastidores do PS também. Eu não sou uma pessoa de bastidores. Eu sou uma pessoa de transparência. Eu sou uma pessoa de dizer às pessoas ao que venho, de lutar por isso e de lutar até ao fim para chegar ao ponto que as minhas convicções me querem levar. Se for eleito Presidente da República, eu assumirei em pleno esse papel, de ser o condutor do país. Eu quero um Presidente, e eu disse-o, que tenha capacidade de intervenção, que não seja uma espécie de jarra floral ou que não sirva para nada. E as pessoas sabem isso. Mas sei ao mesmo tempo que um Presidente da República não deve ser o líder partidário. E portanto o Chega fará o seu caminho. Mas vamos ser francos, o Chega também um dia terá que fazer o seu caminho. E um dia fará o caminho pós André Ventura. E eu tenho a certeza que será um caminho até melhor do que o André Ventura fez até aqui. Porque eu lidei com circunstâncias que nenhum outro líder liderará. Eu lidei com circunstâncias que o partido não existia ainda. Eu tive um deputado, eu estive sozinho na Assembleia da República. Quem vier agora, certamente até como pode ter mais qualificações e até já mais experiência de deputado do que eu tinha, porque eu não tinha nenhuma, nunca tinha sido deputado. Quem vier agora já terá experiência, pode ter sido deputado, se viermos ao governo pode já ser governante, pode ter sido autarca, ou seja, quem vier a seguir a mim está com uma vantagem clara de liderar o Chega no futuro. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas... se sente bem agora nesse papel de candidato à presidência da República, mesmo sabendo que não é um lugar com poderes executivos. Nós ignoramos muito no nosso sistema. O nosso sistema não é um sistema como os sistemas da Alemanha e como o sistema de Itália, em que o Presidente é eleito pelo Parlamento e basicamente tem funções só de Então acha mesmo que o Presidente da República pode fazer a diferença? Pode e já fez. O nosso Presidente da República atual, Marcelo Rebelo de Sousa, fez a diferença quase sempre pela negativa, infelizmente, não estou a dizer que em algumas coisas não tenha sido positivo, mas quase sempre pela negativa, nas várias matérias que eu agora te vou enunciar. Relações internacionais, figura central, Presidente da República. Figura central na representação do Estado português, a nível internacional, fez mal. Deixou-nos humilhar, deixou-nos passar vergonhas, não o devia ter feito. Nacionalidade e imigração, quem teve a última palavra? O Presidente da República. Eu tudo farei para garantir a promulgação de leis que controlem a imigração. Propor e decidir. O Presidente da República não tem essa capacidade. Não tem uma capacidade até que mais nenhum dirigente tem. É provavelmente a figura mais escutada no país todo. Mas reforçaria os poderes de um Presidente? Eu acho que o Presidente tem é que dar execução àquilo que a Constituição neste momento lhe atribui e não ficar como uma espécie de... Candidatar-se a Presidente da República não pode ser candidatarmos à reforma, que é o que fazem muitos destes candidatos e muitos dos que tivemos, que foram para o Palácio de Belém, para a Presidência da República, para ser uma espécie de reformados políticos. Eu não quero ser um reformado político. Eu, se me estou a candidatar, é porque eu acho que tenho energia. Que não havia necessidade de... Se me estou a candidatar, é porque eu sinto que tenho energia, ambição e vontade de mudar o país e de fazer mudar o país nestas áreas fundamentais que eu lhe estava a dizer. Já lhe dei um exemplo, nas relações internacionais vamos mudar completamente. Vamos passar a ter um país que se orgulhe de si próprio e que não ande de cabeça baixa lá fora. Garantirei que ninguém ofende o Estado português nem os portugueses. Isso não vai mais acontecer. As vergonhas que passámos em Angola, em Moçambique, no Brasil, não vamos voltar a passar. Não vamos voltar a passar. Mas isso colide com o papel do Governo em termos de política externa. Colidirá com quem tiver que colidir. O povo português está acima disso. Nós não nos podemos deixar humilhar. Nós temos uma história que não nos permite deixar humilhar. Ponto 2. Eu recordo que foi Marcelo Rebelo de Sousa quem inviabilizou, quem criou obstáculos à reformulação e ao controle da imigração e da nacionalidade. Eu não o vou fazer. Mas há uma coisa sim que eu vou fazer e que também quero deixar claro para que isso seja uma evidência. Eu nunca promulgarei nenhuma lei, como Marcelo Rebelo de Sousa fez, por exemplo, que extinguia o CEF, ou que tirava poderes às polícias, ou que vai pôr em causa a independência da justiça. Eu nunca o farei.
outros presidentes aceitaram fazê-lo. Tu há bocado deste um exemplo, se me permitires dizer isto, porque não sei se o António José Seguro aqui estará, há alguns neste desfile de Miss Portugal que ele quer fazer até às eleições, mas se estiver, fica com esta, porque ele pode querer responder também. Tu disseste não, que até já ouvimos dizer que vetava a lei laboral proposta pelo Governo. E tu ouviste-me aqui porque eu disse-te a ti, em primeiro, até acho que estávamos aqui nessa noite, e eu disse-te, olha Pedro, eu estou contra esta lei laboral e o Chega também por estes... Sabemos que a sua posição, André Ventura, foi... Por estes motivos. Enfim, Não. cambiando ao sabor Não. Eu disse, por estes... Eu disse, deixa-me dizer isto. Eu disse, por estes motivos eu sou contra a lei laboral. A questão dos despedimentos, esta lei laboral, a questão dos despedimentos, a questão do outsourcing, a questão da amamentação e dos ataques às mães, etc. Eu enumerei-te. Até hoje, eu não consegui descobrir o que é que o António José Seguro está em contra desta lei. Eu não consegui perceber. Não, oh, Pedro, de qualquer forma, não, mas desculpa lá, eu não queria desviar-me. Não, mas desculpa lá, como candidato a Presidente da República não se pode votar a isto. Votaria a lei porquê? Votaria a lei em que pontos? Votaria a lei com mudanças em que artigos? É que ninguém sabe o que é que ele pensa. E é esta a questão, não é? Falou da questão da política externa e o Presidente tem, de facto, um papel importante. Não, eu estou a falar do António José Seguro ainda. Eu sei que não querem falar muito do António José Seguro. Voltar atrás. Mas eu acho que um candidato presidencial tem que expor isto e denunciar isto, a fraude que é esta candidatura. Mas já agora queria perceber se vai mudar a forma como tem falado de alguns líderes internacionais, líderes de países com quem Portugal tem relações importantes. Estou a falar do primeiro-ministro do governo espanhol, Pedro Sánchez, do presidente brasileiro Lula da Silva, ou até do presidente angolano João Lourenço. Mas eles deixaram de ser ladrões, não? Então eu vou deixar de dizer a verdade só porque me tornei... Mesmo sendo presidente da República. Um ladrão é um ladrão. Se acaba por colocar em xeque o país, provavelmente as comunidades, e no caso de Angola o e José Sócrates é um ladrão e foi primeiro-ministro. E não deixou de ser um ladrão por causa disso. O Maduro é um ditador e era presidente da Venezuela, graças a Deus já não é, mas era presidente da Venezuela e é um ditador, um sanguinário. Nós temos que deixar o politicamente correto. Temos que deixar de ser politicamente corretos, de fingir que está tudo bem quando não está. O que está a acontecer em Angola é um massacre. O que está a acontecer em Angola é um massacre. O que está a acontecer em Angola... Portanto, a sua opção será de colocar em xeque as relações entre Portugal e esses países. Essa é uma interpretação tua. Eu prefiro dizer isto. Eu quero pôr a dignidade humana acima de tudo. E não quero vender-me a ditadores pelo mundo inteiro em nome do petróleo e do ouro ou de uma suposta estabilidade internacional. Não, o que está a acontecer em Angola é uma vergonha, é um morticínio, é um genocídio do povo que está a ser empobrecido, está a ser morto à fome, enquanto uma elite pequena se rodeia de toda a riqueza e todo o poder. Como Presidente não irá em visita oficial a Angola nem ao Brasil. O que está a acontecer no Brasil é verdadeiramente um caminho para uma ditadura e todos vemos isso bem em frente dos nossos olhos, também por alguém que devia estar preso. Eu saberei distinguir as relações entre o Estado português e os Estados onde temos comunidades e onde temos empresas a funcionar e onde temos cidadãos portugueses e onde muitos cidadãos desses países estão cá a viver também. Essa é uma relação do Estado que não tem a ver com quem é o Presidente em cada momento. Tem a ver com a relação do Estado. E o Estado português manterá essas relações. Eu, pessoalmente... Enxovalhar os líderes desses países não é propriamente a melhor forma de manter boas relações com eles. Não, mas se eles não roubassem, não eram enxovalhados. Se eles não matassem, não eram enxovalhados. Se eles não matassem o seu povo à fome, não eram enxovalhados. Se eles não obrigassem as pessoas de onde estão a fugir dos seus países, talvez nós os pudéssemos dar melhor. Há deveres institucionais de um Presidente da República e não me parece que esse tipo de acusações e injúrias façam parte do perfil presidencial. Eu percebo. De qualquer forma... Não, deixa-me lá dizer isto. Eu percebo que em Angola e no Brasil não querem que eu vença as eleições, mas eu tenho uma má notícia para eles, não são eles que vão votar. É o povo português que vai votar. E eu acho que o povo português está farto de nós andarmos por esses países e eles andarem sempre a dizer duas coisas. Que a culpa de tudo o que lhes aconteceu é nossa, que nós é que lhes roubámos o ouro, que nós é que levámos o colonialismo, que nós é que levámos a opressão, etc. Acordem, são independentes, nos casos há 50 anos, noutra há 2 séculos, têm que fazer por si próprios. Não é o povo português que tem que pagar pela incompetência e pela corrupção que graça nesses povos. Por isso, eu agora até vou um bocadinho mais longe do que tu me perguntaste. Eu tudo farei para que politicamente, também nesses países, a democracia chegue. E acho que nós devemos fazer isso e lutar por isso. Não é só a democracia cá dentro. Nós devemos lutar para que nos PALOP a democracia chegue lá. Espanha, que é uma monarquia, mas tem um regime democrático, como sabemos, sim, tem eleições, Brasil também. Quer dizer, achar que o Brasil é uma ditadura nos tempos que passam. Eu acho que o Brasil está a caminhar amplamente para uma ditadura. Olha, e basta vermos um exemplo que eu acho que todos conhecem. Nós temos neste momento no Brasil humoristas presos por fazer humor. Temos pessoas que tiveram que fugir do Brasil por estarem contra o governo de Lula da Silva e sabemos o que o Lula da Silva fez na justiça. Acho que toda a gente sabe, isto só não vê quem não quer. Olha, quem ganhou no Brasil e na Venezuela as eleições? Quem ganhou no Brasil e na Venezuela as eleições presidenciais? Fui eu, sabes porquê?
que essas pessoas sabem o que é, Pedro. Essas pessoas sabem o que é viver em ditadura, não querer ditadores e ter coragem. Mas há um lado institucional das boas relações que o Presidente deve também tentar manter, sobretudo com países com os quais temos fortes ligações. E esses são exatamente os casos. E tu achas que quem vive no Brasil, sendo português, não sabe isso? E tu achas que quem vive na Venezuela, sendo português, não sabe isso? E tu achas que quem vive na África do Sul, sendo português, não sabe isso? Sabes o que é que há em comum entre estes países todos? E muitos outros pela Europa toda? É que eu ganhei as eleições lá. Em alguns casos ganhei com 50%. Sabes porquê? Deixa-me perguntar, André Deixa-me só Ventura. dizer isto. Eu sei que é incómodo agora, mas deixa-me lá dizer isto. Não pode monopolizar agora o resto da entrevista. É porque tu perguntaste-me relações internacionais e eu dei-te o melhor exemplo. Não há nada melhor. Não há nada melhor do que os portugueses que lá vivem. Eles sabem melhor o que é que precisam. Ou és tu que sabes? Ou eu é que sei? Não, eles sabem o que lá vivem, eles sabem o que querem. Eu ganhei lá, porque eles querem democracia, querem dignidade, e eu quero-os ajudar nessa democracia. André Ventura, o que é que em Portugal um Presidente não tem a nível dos poderes e das competências e que devia ter, na sua opinião? Não é uma questão tanto de devia ter. Eu acho que, em alguns casos, nós podemos ter conflitos institucionais que a lei e a Constituição não são muito claros na sua... a dirimi-los, digamos assim. Dou-te um exemplo. Eu acho que o caos que se passa na saúde, em termos de mortes, em termos de falta de atendimento, é um fracasso brutal do Governo. Acho que isso é partilhado pela maior parte dos nossos concidadãos. Eu, como Presidente da República, já teria, enfim, se pode ser usada esta expressão, primeiro, a título privado, ou privado não é a melhor palavra, mas a título institucional, digamos assim, já teria dito ao Primeiro-Ministro que acho que o país não pode continuar a falhar na saúde como está a falhar. Houve o estabelecimento de metas que foram assumidas em 2024 e 2025 que não foram cumpridas. Temos sangue nas mãos. Atenção, eu quando digo temos, o poder político tem sangue nas mãos. Eu também sou parte do poder político, por isso não estou a dizer nada, temos sangue nas mãos. Falhámos, deixámos pessoas morrer quando não deviam. Perante isto, há uma grande responsável, politicamente pelo menos, que é a Ministra da Saúde. E eu podia dizer ao Primeiro-Ministro que acho que isto tem que ter aqui uma mudança. Mas dentro do nosso quadro atual, o Primeiro-Ministro podia dizer, olha, eu também acho, mas não o vou fazer. Ou, obrigado pela sua opinião, mas não o vou... Já aconteceu o contrário de um governo aceitar um pedido de demissão feito por um Presidente da República. Aconteceu com Jorge Sampaio. Era isso que eu ia dizer. Aconteceu também com Marcelo Rebelo de Sousa, mas aconteceu o contrário, precisamente com Marcelo Rebelo de Sousa e João Galamba, por exemplo. E como é que fica a relação a partir desse momento? Talvez aqui pudesse haver alguma clareza, não tenho a solução assim total agora do ponto de vista constitucional, normativo para isto, talvez aqui pudesse haver aqui alguma clarificação de poderes, porque é o Presidente que, apesar de tudo... Quando o Presidente pede a demissão de um Ministro, o Governo deve cumprir com esse pedido de demissão. Eu creio que nenhum Presidente... Os Presidentes são eleitos com uma ampla maioria das pessoas. Não são eleitos com 10% dos votos. Os Presidentes são eleitos com 50%. Tem que ficar a autonomia de um Governo para isso. Eu vou aí. Acho que o Presidente, em alguns casos, deve ser um barómetro também moral e ético e de escrutínio do Governo. Se há um Ministro com suspeitas fundadas, não é coisas absurdas, mas com suspeitas fundadas de corrupção, o Presidente da República deve poder dizer ao seu Primeiro-Ministro, isto não pode continuar. E, portanto, eu não posso aceitar estar a liderar o Estado quando temos um Ministro que está a desviar dinheiro ou é suspeito de coisas graves e não tem uma explicação para isso. Porque suspeitos todos podemos ser, mas uma explicação cabal para isto. E no nosso sistema atual pode simplesmente haver um conflito. O Primeiro-Ministro diz, eu não faço, e o Presidente diz, e eu não me revejo neste Governo. É evidente, pode levar à admissão do Governo, pode levar à dissolução do Parlamento. Podia levar à admissão de um Governo, no seu entender, se... Imaginemos que Luís Montenegro não demitia a Ministra da Saúde, o André Ventura partiria logo para a dissolução da Assembleia da República? Não partiria, e acho que quem partisse é um aventureiro irresponsável. Não é assim que as coisas se fazem. Fazem-se convencendo o Primeiro-Ministro que é preciso... Foi quando ele disse que podia eventualmente levar à admissão do Governo. Eu disse que isto normativamente é os cenários cá em cima da mesa, juridicamente, politicamente. Eu já o disse e é um compromisso que eu tenciono levar a sério. Nós não podemos estar de eleições de 6 em 6 meses. E, portanto, temos que conseguir levar o barco entre poderes e fazendo uma interligação de poderes. Porém, também te disse aqui numa outra entrevista que tivemos e também tenciono cumprir. Uma coisa é eu estar em desacordo com políticas que estão a ser levadas a cabo. E no caso da saúde não é uma questão de desacordo só do ponto de vista formal. Eu acho que há mesmo aqui erros que estão a pôr em causa a vida dos portugueses e o seu direito à saúde. Mas, se chegarmos a um ponto em que houver mesmo suspeitas de corrupção grave sobre o centro do Governo, sobre alguém com responsabilidades sérias no Governo, e isso não seja minimamente acautelado, por outras palavras, quem esteja a roubar continua a roubar, eu isso não permitirei que continue. E até já te dei o exemplo do jornalismo e do Poder Judiciário, que tu sabes que eu não gosto muito do jornalismo que se faz em Portugal, acho que fazem ativismo e não jornalismo, mas acho que devemos estar atentos para primeiros-ministros que tenham a tentação
como já tivemos no passado, de controlar o vosso trabalho e de controlar a vossa liberdade. Se isso acontecer, acho que deve ser um limite, uma linha vermelha. O mesmo em relação ao Poder Judiciário. Tenho muitas críticas a fazer à Justiça, acho que ela devia funcionar muito melhor, mas não posso aceitar que um Primeiro-Ministro, fosse eu ou outro qualquer, se fosse eu também, tenha a tentação de controlar procuradores ou juízes. Saúde se isso e acontecer, justiça seriam duas das suas se prioridades. isso acontecer para mim... Chegou a dizer que era um governo que funcione por resultados. Só para que o meu raciocínio fique claro. Se isso acontecesse, aí sim era uma linha vermelha e eu dissolveria a Assembleia da República, com suspeitas de corrupção ou coisas desse tipo. Agora, tudo farei para que neste mandato a dissolução não aconteça e não tenhamos que ter eleições fora do prazo normal, que é o das eleições, que acho que é o cenário desejável e acho que é o cenário que as pessoas querem ter, até do ponto de vista económico. Nós temos que crescer e não vamos crescer suspeita de eleição em eleição. Nesta altura, o governo levaria uma dissolução da um Assembleia. impasse político inultrapassável, porque se tivermos um impasse político inultrapassável que pode ser no um Parlamento, impasse político, olha, um orçamento que não é do Estado. aprovado num primeiro momento, que é levado outra vez a renegociação e para debate para haver orçamento, e volta a chumbar no Parlamento e não há nenhuma hipótese de reconciliação. O país não pode estar em duodécimos durante anos, não é? O país tem que ter investimento, tem que ter crescimento, tem que ter melhores salários. E isso significa que, nesse caso, o Presidente poderá ter que intervir e chamar os portugueses a uma clarificação. Agora, não vou andar Antes disso, o Presidente não tem, antes disso, um papel de conciliação, de negociação, sim, tudo farei para tentar que isso possa aproximar acontecer. o governo e a oposição. E no meu caso até, enfim... No seu caso seria mais fácil, tendo sido líder do Chega, não, e não só tendo sido líder do Chega. Mais difícil, porque... Tendo sido líder do Chega e tendo feito... Mesmo com essa garantia de distância em relação ao Chega, a verdade é que Pedro, sim, basta um telefonema para Pedro Pinto. Não, isso o partido terá o seu caminho. Agora, tenho também o histórico de ter sido exigente com o Governo, em muitos momentos, e ter votado contra, até orçamentos de Estado, mas tenho o histórico também de ter chegado a acordo muitas vezes com o Governo. Em matérias que que não ficámos completamente convencidos, mas tivemos o bom senso e o sentido de Estado de fazer aprovações. Portanto, eu estou convencido que, se for eleito Presidente da República, teremos um contexto em que vai ser possível ter estabilidade política durante os próximos anos. E vou lutar para ter essa estabilidade política. Chegou a dizer que quer um governo que trabalhe por resultados, por objetivos. Como é que isso podia funcionar na prática? E que lista de objetivos, de forma sucinta, peço-lhe, apresentaria ao Governo logo num primeiro momento? Vou-te dar um exemplo, o da saúde. Em 2024, quando entra em funções, é o Governo que faz um plano de emergência, 60 dias, em que estabelece uma série de objetivos quantitativos que tinham que ser alcançados. Diminuição do tempo de espera das cirurgias oncológicas, diminuição do número de pessoas sem médico de família, diminuição do tempo máximo de espera legalmente previsto para acesso à primeira consulta. Tudo isso falhou no fim de 2024. Ou seja, o plano que o próprio Governo se propôs falhou. Falhou em 24, falhou em 25. Pedro, hoje, à hora que estamos aqui a falar, 1.700.000 pessoas não têm médico de família. O governar pelos resultados é dizer-se assim, Sra. Ministra, ao fim de 6 meses tem que atingir este resultado. E este resultado é, temos que ter menos 300.000 ou 400.000 pessoas sem médico de família. E ao fim de 6 meses, menos 500.000. E se na saúde, e se o resultado não for atingido? É o que estávamos a falar há pouco. Aí o Presidente tem que chamar a atenção do Primeiro-Ministro e tem que chamar a atenção de que o Governo está a falhar. É para isso que ele recebe um salário, o Presidente da República. Não é para estar lá a enfeitar, não é para estar lá só a acenar às pessoas desde o Palácio e dizer-lhes olá ou ir tirar selfies com elas à frente do Palácio. É para trabalhar. A decisão do Governo e do Primeiro-Ministro pode ser virar-lhe as costas. Pode, mas não vão fazer isso, porque o Presidente da República representa a opinião pública. Por isso é que ele é o Presidente da República. O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro. O Presidente é o Presidente da República. Representa a República. E o Primeiro-Ministro que tenha o mínimo de cabeça e de bom senso não vai simplesmente ignorar o que lhe é dito por um Presidente da República. Não sabemos. Em princípio. Não teme ser um Presidente frustrado em Belém, se isso acontecer. Eu só fico frustrado quando Portugal não avança. Eu só fico frustrado quando o país não resolve os seus problemas. E eu tenho uma coisa que os outros presidentes ou candidatos, e neste caso o candidato, que tem, que é um bom histórico. Eu nunca ouvi de António José Seguro uma crítica ao desastre que foi a governação de António Costa. Não ouvi uma crítica. Mas assim e isso é que me frustra um bocado. É sentir que vamos ter um Presidente da República, se eu não for eleito, que vamos ter um Presidente da República que é um verdadeiro... como é que eu posso dizer? É um verdadeiro águas paradas, águas moles, não quer agitar as coisas, não quer andar para a frente. Para isso, não, eu não estou a ser insultuoso, eu acho que estou a dizer porta-fitas, não quer ser um Américo Mas, enfim. Deixa-me só dizer isto. Entre um Presidente que quer fazer... Entre mim e o António José Seguro, há um que quer fazer reformas, sou eu. Há um que quer manter tudo como está. É António José Seguro. Eu acho que isso é claro, pelos feitios, pela energia, pela ambição. Eu tenho ambição de mexer com o país. Vamos esperar pelo frente a frente, eu tenho ambição de mexer com o país. Amanhã. O que eu queria perceber é se, colocando uma lista de objetivos ao Governo, de coisas, no fundo, que o Governo tem de cumprir obrigatoriamente para si,
Isso não é ser um primeiro-ministro a partir de Belém. Não, mas porquê? Nós não podemos dizer ao Governo que deve reduzir o número de pessoas sem médico de família? Isso é uma questão de ser Primeiro-Ministro em Belém? Não, eu não lhe estou a dizer como, eu estou-lhe a dizer, Sr. Primeiro-Ministro, acho inaceitável num país que paga esta carga de impostos haver 1.700.000 pessoas agora chegou a falar de prazos, sem médico de família. 60 dias. Portanto, eu acho que o Governo deve, nos seus timings, mas com um calendário, para nós podermos escrutinar o que é que está a ser feito, que é o Presidente da República, o Governo responde perante o Parlamento. Essa é uma evidência. Mas o Presidente da República é também um... Essa é uma estabilidade com uma espada Mas o Presidente da República... sobre a cabeça do Governo. É uma exigência, que é isso que os governos não estão habituados. Nós temos que ter um Presidente da República exigente, porque quer nas matérias da saúde, quer da habitação, da quantidade de pessoas que continuam sem conseguir ter uma casa, sem conseguir constituir família, nós temos que pôr metas ao Governo e ser ambicioso. E também te vou dizer uma coisa, eu hoje até falei de um outro assunto que não é necessariamente presidencial, mas que até, olha, é a capa do Jornal do Correio da Manhã de hoje. Um Presidente da República não deixa de ter opinião e de incentivar a reformas. Eu não desistirei enquanto nós não acabarmos com esta vergonha das subvenções vitalícias dos políticos. E para isso temos que mudar a Constituição. E, portanto, eu assumo aqui, eu quero mudar a Constituição. Que regula a aparentemente sim, porque nós aparentemente porque já se tentou acabar com isto e o Tribunal Constitucional disse que era inconstitucional. Não, porque já foi aprovado o fim destas subvenções, mas o Tribunal Constitucional entende que elas não se podem aplicar para trás. Ou seja, quem já recebeu continua a receber. E então temos lá nomes como Marcos Mendes, António Guterres, Armando Vara. O Armando Vara está preso e está a receber 2 subvenções vitalícias. A questão é, mas isso cabe na cabeça de alguém. Fazer uma revisão constitucional para Pedro, é porque o Tribunal Constitucional diz que perante este regime é inconstitucional. Então, nisto, na questão do enriquecimento ilícito, na questão da nomeação de pessoas para a administração pública, então nós precisamos de uma reforma constitucional. O que é que António José Seguro pensa sobre isso? Não sabemos. Porque não sabemos nada do que ele pensa sobre nada. Nós já estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. Eu queria ainda falar consigo sobre as ligações do grupo 1143 ao seu partido. 5 das 37 pessoas inicialmente detidas pela Polícia Judiciária são ou já foram militantes e candidatos pelo Chega. Como é que explica que no seu partido haja neonazis? Primeiro, ponto 1 que eu acho que devo dizer claramente. Eu condeno e repudio todo o tipo de violência política. Todo. Portanto, eu estou à vontade para dizer isso. Acho que a violência é deplorável, devemos evitá-la. Alguns desses elementos já tinham sido expulsos do partido pelo Conselho de Jurisdição. Portanto, estou à vontade para dizer isto. Condeno completamente a violência. Sou um democrata, luto pela democracia, luto para vencer em democracia. Isso é uma coisa. Agora, como é que pessoas com ideais neonazis, nacionalistas, racistas, andam a circular pelo seu partido? Francamente, também tínhamos um elemento que era do Partido Socialista e teve responsabilidades no Partido Socialista do Barreiro. Isso faz do Partido Socialista todo um partido extremista. Que se desfiliou do PS, como sabe. Então, estes foram E isso foi noticiado também, André, mas agora estamos a falar. São 5 elementos do Chega entre 37 pessoas. O Chega tem 80 mil militantes. O Pedro pode ir lá hoje e inscrever-se. E alguns podem ver assim também. Um jornalista é membro do Chega, um ativista climático é membro do Chega. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A minha pergunta é se ninguém conhecia. Eu não consigo terminar. Mas o André está a afastar-se da resposta. Eu vou à resposta, porque eu sou completamente claro como água em que a violência é condenável. Eu não gosto de movimentos violentos, ponto. Tudo farei para que eles não tenham nenhum lugar, nem no meu, nem noutros. O que lhe estou a dizer é que também podia perguntar ao Partido Socialista, porque teve lá alguns desses membros com responsabilidades e não foram expulsos. Saíram por eles próprios. Aqui foram expulsos, essa é uma diferença. 2. Eu não estou aqui para falar disso, dessa parte do PS. Mas houve do PS e ninguém perguntou nada ao António José Seguro. Ninguém perguntou nada ao António José Seguro. Vice-presidente da Conselhia de Guimarães, uma candidata por 2 vezes, número 2 da lista do Chega nas autárquicas em Guimarães. Um agente da PSP em Setúbal que foi delegado à convenção do Chega. Certamente que em todos os partidos há pessoas que nós não quereríamos que lá estivéssemos, mas eles inscrevem-se pela sua iniciativa e fazem ninguém os conhece, o seu próprio dentro do partido, ninguém alerta às estruturas. Seria difícil conhecer 80 mil pessoas, não é? Dentro do próprio partido. Não sozinhos. O que eu não posso aceitar é a pergunta de, perante o Partido Socialista, ter um elemento ou 2 que fizeram parte de estruturas, ninguém pergunta nada a um candidato presidencial. Ninguém. A mim, passam o dia todo a perguntar-me isso. Má imprensa. Esse candidato presidencial, como sabe, não é líder do partido. Mas foi líder do partido durante muito tempo. Mas foi líder do partido. Foi líder do partido. Mas como é que estas pessoas andam a circular? Mostrar a minha indignidade perante isto. Não é perante a sua pergunta. É coisas que me perguntam. Sabendo que há neonazis que se revêem em si como líder político. Eu não me revejo em nada disso. Bom, mas se eles se revêem em mim, eu não me revejo neles. E acho que devo dizer isso. Portanto, é isso eu estou a dar essa garantia. Eu sou um democrata, gosto de democracia. Mas porquê é que não recusa de forma cabal o apoio do grupo 1143, que ainda há poucos dias declarou que iria votar em si e apelou aos seus conseguir falar apoiantes. É impossível. Se eu não conseguir explicar nada, é impossível. Não me responde, está sempre a tentar fugir a essa Posso tentar responder? Sim.
Eu sou um democrata, condeno absolutamente a violência, não ando atrás, nem preciso do apoio de nenhum grupo, seja o 1143, seja o 1142, seja o 1215. Não preciso do apoio de nenhum grupo. 2. Foi visto e demonstrado que havia outros partidos também com ligações a esses movimentos e ninguém lhes questionou nada. Mas há muitas pessoas que perguntaram se o Chega se tornou um partido nacionalista. Eu queria perguntar-lhes se o PS se tornou um partido de pedófilos depois do processo Casa Pia de Lisboa. O PS tornou-se um partido de pedófilos depois do processo Casa Pia. Mas houve alguém do PS condenado ou acusado de pedofilia? Houve pessoas do PS condenadas, até o Carlos Cruz era do PS. Mas independentemente disso, todos sabemos o que aconteceu com o Ferro Rodrigues. Vamos voltar a essa questão. Não, vamos porque é uma questão de defesa de honra. E também não só do Ferro Rodrigues, mas de outros que até andam aí na praça e que agora estão a apelar ao voto de António José Seguro. Mas o que é que isso tem a ver com o facto de haver elementos do 1143 dentro do Chega? Não é porque o facto de haver 4 elementos está-me a perguntar se o partido é assim. Então o facto de haver pedófilos no PS faz do PS um partido de pedófilos. Então o facto de haver corruptos no PSD faz dele um partido de corruptos. Eu estou, pelo visto, havia deputados seus que tinham relações com estas pessoas, que andaram de autocarro com eles e até lhes pediram aos elementos do grupo 1143 para fazerem segurança. É falso, isso já foi desmentido, é falso. Mas eu nunca vi um jornalista... Desculpe lá, é falso. Eu nunca vi um jornalista perguntar ao Partido Socialista se era um partido... Não estou. É porque é uma questão de igualdade de tratamento do partido. Rejeita de forma clara e cabal o apoio do grupo 1143. Rejeita absolutamente. Eu quero o apoio do povo português. Mas agora vai-me deixar dizer o resto. Eu quero o apoio do povo português, não quero o apoio de mais ninguém. Eu não gosto de movimentos violentos, não os quero, repudio-os. Toda a minha vida foi de trabalhar democraticamente em prol das pessoas, da liberdade. Eu luto contra a tirania. Eu luto contra a violência, que todos os dias o sistema nos tenta impor. Agora, eu não posso... A questão é que as pessoas se sentem confortáveis no seu partido. É como os pedófilos se sentem com o PS. É a mesma coisa. Ou como os corruptos se sentem no PSD. É a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Desculpe lá. Eu não posso aceitar que metam em causa um partido por causa de 5 pessoas. Senão, o PSD é o partido da corrupção. Porque já tem 300 e tal condenados. De autarcas para cima. Então isso faz dele um partido de corrupção. O PS, então, é o partido dos pedófilos. Desculpe lá, não pode ser. Nós, se queremos fazer perguntas, temos que fazê-las com igualdade entre os partidos. Igualdade entre as candidaturas. Não é um Miss Portugal, ninguém lhe toca. Tem que passar sem ataques nenhuns. Ou até bombardeado de manhã à noite pode destruírem. Isso não é certo e não é correto. E isso não é forma de fazer jornalismo. Não pode questionar o jornalismo, porque cada vez que surgem casos desses, seja de pedofilia, como aconteceu no escândalo Casa Pia, e lembra-se da pressão a que o Partido Socialista foi sujeito nessa altura, seja casos de corrupção que tenham a ver ou com o governo, ou com o PSD, eu não me lembro de ter aqui PS, sentado... E os responsáveis dos partidos são questionados por isso, Eu lembro muito bem. Eu só não me lembro. Está sempre a questionar o jornalismo. Não. Questiono porque acho que o jornalismo tem um papel a fazer aqui também. E o jornalismo, felizmente, vai cumprindo esse papel. Porque eu nunca o vi a si, nem a nenhum, perguntar ao partido... Isso não é verdade. Não é verdade. Se é um partido de pedófilos. Nunca vi. Nunca vi. Sabe porquê? Que se faça assim dessa maneira. Tu perguntou-me a mim se éramos um partido confortável com os nacionalistas e com os nazis. Eu não perguntei se o Chega era um partido nazi. O que eu perguntei é sabendo que há pessoas destas dentro do seu partido. Eu não quero fazer disto o debate de uma candidatura presidencial e lamento muito que seja assim. Mas vou esperar que tu perguntes ao António... Tinha aqui muitas perguntas. Mas vou esperar que tu perguntes ao António José Seguro, quando ele aqui estiver, francamente, se ele se sente confortável com o apoio de pessoas que estiveram no processo Casa Pia de Lisboa. Espero que faça essa pergunta. Vamos estar a ver se isso também acontece. E espero que se pergunte ao PSD se sente confortável com a quantidade de autarcas corruptos que tem no seu partido. É que isso também então fazia sentido. Não é sempre a atacar o mesmo e sempre a atacar os mesmos. E sempre a fazer tudo para destruir os mesmos. É isso que eu acho que é incorreto. E acho que as pessoas, cedo ou tarde, também se revoltarão contra esta forma de fazer jornalismo em Portugal. Porque parece que é sempre tudo contra um, tudo contra o mesmo, tudo para baixar o mesmo. E acho que isso não é correto. Acho que isso, francamente, não é verdade, não é André correto. Ventura. É o que eu acho e é o que acho que fica de coisas como essa. De resto, estou completamente à vontade. Sou absolutamente contrário à violência, como sou contra a pedofilia e como sou contra a corrupção. Absolutamente. E acho que também devias questionar agora os outros candidatos. Queria só colocar-lhe uma questão final, porque li no Jornal Expresso há poucos dias, numa entrevista que deu, que não sabia se iria ou não condecorar Marcelo Rebelo de Sousa se for eleito. Não sabia, porque não tenho a certeza. Ainda não analisou a questão ou não? Não, porque ou acha Marcelo que o ainda Presidente não Porque acho que Marcelo Rebelo de Sousa traiu o país em muitas circunstâncias. Traiu o país quando esteve agora em África e deixou que nos chamassem bandidos, esclavagistas e opressores. E acho que o papel do Presidente da República é defender a dignidade do país. Quando isso não acontece, eu fico com dúvidas se merece a condecoração nacional ou não. Eu estabeleci como meta para a minha Presidência da República defender a dignidade de Portugal lá fora. E espero mesmo ser o Presidente da República que faz os portugueses andar de cabeça erguida lá fora. Seria o quebrar de uma tradição. Nós temos que quebrar muitas tradições, porque se temos que quebrar a corrupção, também temos que quebrar muitas tradições. Nós não podemos viver à custa de tradições, nós não podemos viver à custa do politicamente correto, nós não podemos viver à custa dos vícios do sistema. Nós temos que quebrar. O país, cedo ou tarde, vai ter que arriscar dar um passo em frente. Eu espero ser o candidato desse passo em frente.
André Ventura, desejo-lhe aquilo que lhe desejei da primeira vez, ainda na primeira volta, quando aqui estivemos, uma boa campanha para si. Obrigado. Obrigado. Boa noite.